Oi pessoal, bem, nesse próximo vídeo a gente vai dar continuidade no uso de scripts em Python no Blender e a gente vai realizar esse pequeno demo aqui. Nesse vídeo a gente vai ver então como que a gente usa na prática o uso de scripts no mundo, no universo do Blender, do Blender Game Engine. E para esse demo eu preparei o seguinte: a gente vai usar com base o arquivo que a gente já tinha dos vídeos anteriores e adicionar essa esfera que fica percorrendo essas outras esferas pequenas. Tá? A ideia disso é que, vamos dizer assim, essa esfera está patrulhando uma área, né, percorrendo os checkpoints aqui formados por essas esferas menores. E na medida que o cubo se aproximar dessa esfera, ela para de patrulhar esses checkpoints e começa a perseguir o cubo. Tá? E aí na medida que o cubo ganha uma distância, por exemplo, ele escapa da esfera, ela volta ao patrulhamento dessa área. Tá? Isso é um comportamento bem básico, assim, que a gente pode chamar de wandering, né, que seria wandering, que é esse momento em que ela está fazendo esse estado de sentinela dela, e a perseguição. Tá? Para fazer isso, a gente vai usar os scripts no Blender, e um conceito fundamental para a gente entender esse trabalho da esfera maior aqui é a gente entender sobre vetores. Tá? Aqui no meu blog eu escrevi um post, tá, chamado Vetores e Física, direcionado para o Panda Game Engine. Tá? E eu escrevi esse texto falando sobre o uso de vetores em jogos e me baseando nos textos desse cara aqui, o Daniel Schiffman. E também eu encontrei um outro artigo muito bacana aqui do Vinícius Godoy de Mendonça, escrito por Ponto V, tá? Que são duas referências que eu recomendo para vocês aqui do Daniel Schiffman. Nessa página dele aqui, ele fala sobre o uso de vetores e forças para simulação computacional. E aqui o do Vinícius, falando do uso de vetores em jogos. Tá? São dois textos muito bacanas para quem não entende de vetores. Dá uma lida para a gente prosseguir nesse tutorial. Tá? O que a gente vai trabalhar especificamente é nessa seção aqui, por exemplo, do texto do Vinícius, tá? Quando ele fala sobre subtração de vetores. Tá? Um exemplo que ele dá aqui de uso de subtração de vetores para jogos, que é uma coisa extremamente usada. Por exemplo, você tem aqui essa princesinha e o viking. Se você quer que a princesinha vá em direção ao viking, né, dentro de um mundo, você faz, por exemplo, o vetor de posição do viking menos o vetor de posição da princesa, e você chega a um vetor que descreve, vamos dizer assim, o caminho da princesa até o viking. Tá? E essa operação vetorial de subtração é um exemplo ultra básico de aplicação de cálculos de vetores em jogos. Tá? Deem uma lida nesse texto aqui, nesses textos, quem puder, no mínimo nesse aqui do Vinícius. Tá? Para quem não entende o que são vetores ou o que são operações vetoriais e tal, porque é exatamente esse processo que a gente vai aplicar via script nessa esfera. Tá? Que a gente vai fazer com que ela siga em direção a um ponto, que depois vai para outro ponto, depois para outro ponto, e isso tudo é feito programaticamente. Eu não estou controlando a esfera, eu estou controlando o meu cubo aqui na medida que eu estou usando, que a gente já viu das aulas anteriores, que eu estou usando os inputs de teclado. Ele eu estou controlando. A esfera, o movimento dela está sendo feito independente, ela está autônoma aí, fazendo esse movimento de percurso. E quando o cubo se aproxima dela, a perseguição que ela executa no cubo é também autônoma, é tudo feito programaticamente. Eu não estou controlando a perseguição dessa esfera. Tá? E é isso que a gente vai ver agora nessa sequência aqui desse vídeo. Tá? Bem, para começar então eu vou abrir o arquivo da aula anterior que eu estava trabalhando, que é esse daqui. Tá? E a partir daqui a gente vai construir então aquele demo. Tá? Já tem a esfera aqui no lugar, eu só vou reposicionar essas coisas todas aqui. Eu vou deletar o script que eu tinha feito antes, o sensor também. Tá?
Então a partir desse arquivinho que a gente tinha do vídeo anterior, a gente vai começar a trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vou preparar a cena. Tá? Eu vou adicionar aquelas esferas menores, tá? no meu mundinho aqui. Eu vou adicionar três pequenas esferas. Vou adicionar aqui a primeira. E vou escalonar, deixar elas pequenininhas aqui, tá? Para saber que elas são os checkpoints. E vou dar nomes para elas que sejam condizentes, tá? Então, estou aqui a minha esferinha pequena, vou nas propriedades dela, em vez de sphere, eu vou chamar de checkpoint, né? .000, que vai ser o primeiro checkpoint. Tá? Itens importantes para esse checkpoint, tá? Como eu vou precisar colidir a minha esfera com ele, com esse checkpoint, eu vou adicionar nessa esfera a propriedade check, tá? Que muito provavelmente vai ser necessária para o uso dos scripts. Então vou fazer aqui, deixa eu ver, outras duas cópias desses checkpoints, que vai ser o check 1, vou posicionar ele aqui mais para baixo, e o check 2 também vou duplicar, só estou duplicando basicamente a mesma esferinha, virou check 1, check 00, check 001 e check 002. Tá? Então esses são os três checkpoints que eu preciso colocar no meu jogo. Então assim a cena está preparada, né? Tem os 3 checkpoints, vou adicionar aqui, vou pegar minha esferinha. Primeira coisa que eu quero então que essa esfera faça, né? Eu vou começar a colocar uma lógica nela, na verdade, para que ela fique se deslocando. Tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de eu começar a fazer, deixa eu falar mais ou menos o que eu tenho de ideia. Fazer com que ela se desloque sem parar no eixo Y, tá? E mandar ela via script, né, apontar sempre o eixo Y dela em direção aos checkpoints. Tá? Começando aqui pelo primeiro, que é esse aqui do alto, né, ela vai começar andando em direção a esse checkpoint. Na medida que ela bater nesse checkpoint, ela vai alinhar com a direção do outro checkpoint. Na medida que bater nesse checkpoint, ela vai se alinhar a direção, né, o eixo Y dela em direção ao próximo. Bateu nesse daqui, também no terceiro checkpoint, ela vai se alinhar à direção do primeiro checkpoint, e assim ela vai entrar nesse ciclo. Tá? Ela sempre vai andar em direção ao eixo Y dela. O que eu vou fazer mais pra frente via script é que que os scripts direcionem ela, né, o eixo Y dessa esfera, sempre para os checkpoints seguintes que ela vai ter que andar. Tá? Então a primeira coisa aqui, como eu quero que ela sempre se desloque pelo eixo Y, tá? Eu vou criar aqui um sensor genérico always, tá? Que eu vou mandar um sinal, então o tempo todo ela vai ficar se deslocando no eixo com actuator motion no eixo Y, com uma força de 0.10 aqui, vai. Então só para testar aqui se esse controlador está funcionando, play, ela fica andando sem parar ali em direção ao eixo Y. Bem, o que eu vou fazer agora é começar a trabalhar num script aqui. Tá? Em um script em Python, que eu vou nomear aqui de Sentinela. Só uma dica aqui para vocês todos é o seguinte. Eu vou começar principalmente para quem está iniciando, né, o trabalho aqui no Blender. No Blender 5.2.5, né, a gente tem aqui os templates, eu tenho alguns códigos padrões aqui, né, que eu vou usar aqui o Game Logic Basic como base. Tá? Se, por exemplo, você está usando uma versão, não 2.3, aqui eu acho que eu estou usando 2.5.9 no Blender. Se você estiver usando 2.5 ou 2.5.6, né, acho que aqui no menu text você tem lá o script templates, e que também tem essas opções todas aqui. Tá? Então a partir desse script aqui, base, tá? Eu vou renomear ele aqui, em vez de Game Logic Basic, eu vou nomeá-lo para Sentinela e usar ele para esse script, para esse trabalho.
Então, a partir dessa estrutura básica aqui de código do script GameLogic Basic, tá? Eu vou aqui fazer uma conexão aqui com o generic always ali da esfera por um controller Python. Vou marcar aqui o meu arquivinho, meu script Sentinela para utilização, tá? Eu não preciso ligar ele ao atuador, tá? Porque o trabalho que a gente vai fazer aqui é nesse objeto owner, tá? O comando de alinhamento que eu estava falando, de posicionar o eixo Y dessa esfera para uma dada direção, é feito direto no owner, então eu não preciso de um controlador para esse trabalho, tá? Então, esse script Sentinela, ele vai morrer nele mesmo, tá? Ele só vai reposicionar o owner, e quem vai fazer o trabalho de deslocamento, aí sim esse Artuero Motion, tá? Mas só que ele está sendo ativado só por esse controller end, então eu não preciso me preocupar com o deslocamento dele, tá? Ela vai estar sempre andando nesse eixo Y. O que a gente vai ter que se preocupar é posicionar esse eixo Y na direção que a gente quer. É quase que rotacionar a esfera. Bem, então, o seguinte, o que eu vou precisar aqui? Eu não vou precisar fazer captura de sensor nem de atuador, tá? Então esse bloquinho de código aqui é completamente desnecessário. O que eu vou precisar capturar aqui é os 3 objetinhos dos 3 checkpoints aqui, tá? Existem várias formas de a gente, por exemplo, capturar esses objetos aqui. Eu vou usar uma delas, tá? Eu vou apontar um dos jeitos. Depois, mais pro fim do vídeo, eu faço tipo uma espécie de um apêndice explicando outras formas e falando um pouco dos prós e contras desse processo que eu vou utilizar e dos outros também, tá? O que eu vou fazer agora, então, é pedir. Tá vendo esse comandinho aqui, bge.logic get current controller, tá? Tem uma função do logic ali do Blender Game Engine, que é capturar a cena, e através da cena a gente consegue capturar qualquer outro objeto que esteja nessa cena, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma variável, um objeto para cena, né? Então eu vou chamar Blender Game Engine, modo logic, ponto, get current scene. Se você quiser descobrir qual é o conteúdo dessa cena, a gente pode imprimir o seguinte: cena.objects. Então deixa eu dar um exemplo aqui, vou executar esse script aqui. Se você olhar no terminal, então, com esse script, ele colocou ali uma lista dos objetos que estão na cena, tá? Ou seja, o Blender guarda todos os objetos da cena como se fosse uma lista para a gente usar. Mas, a bem da verdade, não é uma lista tal qual a gente tinha visto anteriormente, né? Como lista no conceito de Python, né? Que é uma lista de fato. Ele é, na verdade, um dicionário, tá? Eu posso solicitar qualquer objeto, ou capturar, vamos dizer assim, qualquer objeto que esteja na cena, através desse objeto objects, e como dicionário eu posso pedir, por exemplo, pelo nome do objeto lá, o check 000, por exemplo. Tá? Na hora que eu mando rodar esse script, então, por exemplo, ele imprime ali o objeto em questão que eu quero. Tá? Ele captura os objetos, qualquer objeto que esteja em cena, a gente consegue capturar dessa forma aqui, tá? A partir do objeto cena, que a gente pode capturar através desse comando aqui, tá? Então, por exemplo, como eu quero os objetos que estão na cena, eu quero 3 objetos em especial, eu posso dizer o seguinte, ó, o primeiro, deixa eu ver, ó, posso dizer que o primeiro check que eu quero é esse daqui, o check 00. E posso fazer um copy-paste aqui dessa pequena linha e fazer lá o check 1, check 2, check 3 serão então os objetos check 000 para o 1 ou 001 para o 2 e o 2. Ou melhor, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar mais ou menos um condizente com o outro ali. O check 0 é o objeto 0, check 1 é o objeto 1,
e o 2 é o 2, tá? Então, assim fica cada uma das variáveis com seu objetinho listado bonitinho, tá? Então assim a gente consegue capturar esses três objetos e armazená-los dentro desse script nessas variáveis aqui. E ainda eu posso criar, o que é o que eu vou fazer na verdade, uma lista dos checkpoints, tá? Para que o meu objeto esfera ele saiba identificar exatamente qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? Então eu vou criar aqui uma lista e nessa lista eu vou colocar ali o check 0, depois o check 1 e depois o check 2. Isso daqui a gente viu como funciona então lá no script anterior, no vídeo anterior, tá, que estava explicando sobre o uso dessas listas, tá? Então nessa variável lista eu tenho todos os meus 3 checkpoints aqui para utilização. Se eu quiser só confirmar, ver se ele está funcionando, eu posso pedir então para impressão no console da variável lista, e observando ali então na saída de console ele imprime ali o check.000, check.001 e check.002, tá? Ou seja, a gente captura com esse pequeno código aqui com sucesso os 3 objetos que a gente precisa. Então agora o que a gente vai fazer é ver como que a gente vai fazer um cálculo de vetores para orientar a direção do movimento da nossa esfera. Bem, pessoal, então vamos falar um pouco do uso desses vetores aqui. Como eu tinha exemplificado usando aqui o texto do Vinícius, a gente vai usar basicamente essas operações de vetores, tá? E no caso da subtração, né, porque como diz esse exemplo aqui, tá, se eu quero fazer, por exemplo, com que a princesinha vá em direção ao viking, eu tenho que fazer um cálculo de vetor que seria o vetor do viking menos o vetor da princesa, que aí então eu teria, né, no vetor resultante, né, um vetor que descrevesse o caminho então da princesa até o viking, tá? No nosso caso aqui, o nosso objetivo não é trabalhar com a princesa nem com o viking, mas sim com a esfera grande e as esferas pequenas, os checkpoints, tá? Então eu quero o seguinte, eu quero que essa esfera, quero calcular, né, o caminho, né, o vetor resultante que sai da esfera até o meu primeiro checkpoint, né, no caso. Então o que a gente tem aqui, se você não está entendendo bem o que são esses vetores, por exemplo, quando você mexe com qualquer objeto aqui no Blender, tá, essas coordenadas de posição, na verdade, são vetores, tá? São vetores. Esses vetores inicialmente, tal qual está descrito aqui no desenho que o Vinícius colocou no texto dele, o vetor, por exemplo, da esfera, tá, inicial, que descreve a posição da esfera, tal qual da princesinha aqui, que ela tem uma posição aqui nesse gráfico aqui, no caso só XY, tá? Mas em 3D é a mesma coisa. O vetor XY dela está nesse ponto, porém ele tem como ponto de origem a origem do sistema de coordenadas, tá? O vetor da princesa, então ele descreve o caminho da origem do sistema de coordenadas até essa posição em que ela está. E o viking é a mesma coisa. Quando a gente diminui um vetor pelo outro, então o que a gente tem é um vetor resultante que descreve um caminho de um vetor para outro, tá? O que a gente vai ter que fazer aqui então na nossa esfera é exatamente isso. A gente vai usar a posição da esfera, que é um vetor, com um cálculo de subtração do vetor do destino dela, que seriam os checkpoints, tá? E o vetor resultante então é um vetor que vai descrever o caminho da esfera até o vetor resultante, o destino aqui, no caso o checkpoint, tá? Então, para fazer esse processo aqui, eu vou mostrar aqui o seguinte, como que a gente vai fazer esse cálculo. Na verdade é ultra simples, tá? Basicamente eu teria que fazer o seguinte, aqui no script da esfera, a esfera em si é o objeto owner, tá? Eu tenho que fazer o seguinte, como eu vou trabalhar com vetores, eu tenho que importar também uma outra biblioteca aqui. Na verdade eu vou usar um sistema de importação diferente aqui, que
que é importar o módulo que me interessa e não todo o conjunto delas, é uma classe específica, né? Por exemplo, from esse módulo, essa classe que interessa pra gente de vetores está nessa biblioteca, nesse módulo MethodTools, tá? Que na verdade o que só me interessa no momento é a classe vector, tá? Não importa as outras, existem outras também junto no MethodTools aqui. Aqui me importa no momento é o vector. Então por isso eu vou importar from MethodTools import vector, tá? É só o que me interessa. Então, por exemplo, para criar esse vetor resultante, por exemplo, vou chamar aqui de vec_dir, que seria o vetor de direção. Vou colocar inteiro, direcão, tá? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o cálculo, então, do owner, que é a position, tá? Que é o vetor de posição da nossa... Tá escrito errado aqui. Owner é O-W-N, né? O owner position, tá? Lembrando que o owner é essa variável aqui, tá? Então, é o owner position menos o primeiro objeto da lista que me interessa aqui, tá? Que é o check 0, tá? Primeiro item da lista, position, que é a posição dele, tá? Então, esse vetor resultante aqui, esse vetor de direção, que vai receber o valor desse cálculo, ele vai ser então um vetor que vai descrever o caminho da esfera até o nosso alvo, que é o primeiro checkpoint, tá? Que é só o primeiro checkpoint. Então, assim, tendo o vetor em mãos, tá, que descreve essa direção, né, a gente pode reparar que o vetor também, né, deixa eu olhar agora, abrir aqueles gráficos aqui, o vetor ele tem algumas propriedades intrínsecas nele, né? Ele não é só a coordenada do alvo, tá? Mas é o ponto de origem, o ponto de chegada e o comprimento dessa distância, e também a direção do movimento, tá? Isso é uma coisa muito importante que os vetores carregam em si, que são essas informações, sabe? Você tem o cálculo da distância que você precisa, a direção do movimento do ponto em que você está. Tem muitas informações úteis nos vetores, por isso que eles são demasiadamente super utilizados, tá? Uma coisa que eu vou fazer também, no caso, que me interessa é a direção do movimento, né? Não me interessa a distância, então, por enquanto, que eu tenho que percorrer, nesse nosso caso, tá? Então, para tanto, eu vou fazer o que a gente chama de normalização aqui do vetor direcão, tá? Normalize, tá? Então, a partir desse ponto, o comprimento dele é um comprimento unitário, que a gente chama quando a gente normaliza um vetor, tá? Bem, na continuidade, então, falta a gente dizer para a esfera, né? Escuta, a esfera, vai na direção desse vetor que a gente calculou, né? Se alinhe a esse vetor, tá? A gente possui no objeto owner aqui um método, uma função que se chama align axis to vect, tá? Quer ver? Deixa eu listar ali opa, peraí. Owner dir, deixa eu usar esse comando dir. Tá. Esse comandinho, então, para quem não sabe, o print, a gente imprime coisas no console, né? E essa função dir, ela faz uma listagem das propriedades do objeto que tiver, enfim, dentro desses parênteses, né? No caso aqui o owner, tá? Quando a gente lista aqui então as propriedades, ele aparece lá no console uma série de propriedades dos nossos objetos. Algumas são propriedades, são alguns desses itens, né, são variáveis, propriedades do objeto, e alguns são funções. A que interessa é essa daqui que eu estou mencionando, align axis to vect, tá? Essa função alinha o nosso objeto a um vetor qualquer. Aliás, ele alinha um dos eixos do nosso objeto, né, o eixo x, y ou z, tá? No caso que me interessa é o eixo y, a um vetor qualquer. Tá? Se você quiser uma descrição mais detalhada desse objeto, por exemplo, dessa função,
você pode abrir aqui no Help, no menu Help do Blender, esse link Python API Reference. Tá? Clicando nesse link, ele vai abrir uma página lá do site do Blender. Tá? E se não me falha a memória, deixa eu só ter certeza, eu acho que está aqui em Game Types a descrição daquela função. Bem, é uma página bem grande aqui, eu vou fazer um search aqui, um Ctrl F no Mozilla para achar essa função, ver se ela está aqui mesmo. Align Access to Vect. Sim, está aqui descrita. E aqui então nessa descrição a gente tem o seguinte. Tá? Tem uma descrição, ele diz aqui, né, alinha o eixo de um objeto de jogo a um dado vetor. Tá? E para isso a gente tem que ter 3 parâmetros aqui. Tá? O primeiro parâmetro Vect, que aqui na descrição dos parâmetros ele diz que é um vetor para o qual o objeto vai se alinhar. Um eixo, tá? Que é um eixo, na verdade, do nosso objeto. Tá? Se você passar o parâmetro 0, você está se referindo ao eixo X, parâmetro 1 ao eixo Y, parâmetro 2 ao eixo Z. Tá? E esse factor aqui é eu nunca entendi bem esse factor, na verdade, para ser bem honesto com vocês. Mas eu sempre coloco 1, porque geralmente o 0 não dá muito certo. Essa descrição para mim ela não ajuda a entender 100% a funcionalidade dele. Tá? Então, voltando para o Blender, vamos colocar para funcionar essa função aí e ver como que vai se comportar esse processo. Tá? Então essa função vai funcionar da seguinte maneira, né? A gente vai dizer owner, vamos pedir que o owner, né, execute a função, né, que é o align access to vect. E então dentro desses parênteses que a gente vai adicionar esses parâmetros que a gente acabou de ver. Meu primeiro parâmetro é o vect direction, né, que é a direção do vetor que a gente calculou. O segundo é o eixo do objeto que a gente quer que se alinhe a esse vetor, que no caso ali para o eixo Y é o valor 1. Tá? Valor 1. E o outro parâmetro factor eu vou colocar o valor 1 também. Tá? Bem, vamos testar aqui então para ver se a coisa toda está funcionando ou não. Ele está indo em direção oposta aqui. Ele está na direção oposta do que ele deveria ir. Isso está acontecendo por um erro bem bobo que eu cometi aqui. Tá? Não prestei muita atenção. Eu fiz o cálculo errado dos vetores. Tá? Por exemplo, aqui que no texto do Vinícius que está descrevendo, quando eu quero que a princesinha chegue até o viking, eu tenho que calcular o vetor do viking menos o da princesa, ou seja, seria o destino menos a origem. Tá? O que eu fiz aqui, eu fiz isso errado no Blender aqui, ó. Eu coloquei o destino menos a origem, tá? Aliás, eu coloquei a origem menos o destino, e é o oposto. Tá? Tem que colocar o valor de primeiro o destino, né, que é o checkpoint ali que eu quero, menos a posição de origem, que é a posição onde está o nosso objeto nesse dado momento. Então se eu executar agora isso, aí sim ele começa a se deslocar em direção à nossa esfera. Bem, ele passou lotado pela esfera, é claro, porque a gente não fez nenhuma lógica aqui para dizer para ele o seguinte, ó, quando você tocar na esfera, você muda de direção. Então ele segue na direção da esfera e segue reto infinitamente. Tá? Vamos começar a colocar o restante da lógica. Bem, para fazer a esfera mudar de direção quando toca em um dos checkpoints, tá? Eu preciso primeiro fazer com que ela detecte que chegou a um desses checkpoints. Tá? Então eu preciso adicionar uma colisão a ela. Então, um sensor de colisão. Então é o único jeito de saber que ele chegou ali. Bem, lembrem que nos checkpoints a gente tem as propriedades check para cada um deles. Tá? Então aqui eu vou fazer um sensor de colisão check.
para ele colidir com a esfera. Aqui também, tá, a esfera por padrão está em estático e os checkpoints também estão em estático, tá? Então eu acredito que ele não vai detectar, por exemplo, uma colisão com um objeto estático. Pois é, de fato, estático com estático eles não se detectam aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou ter que, obviamente, conectar esse collision ao controller Python, tá? Só que vou ter que mudar a natureza aqui, ou de um objeto ou de outro, tá? No caso, eu vou mudar aqui da esfera, tá? Eu vou tirar ela de estático para sensor, tá? Como resultado disso, então, o que vai acontecer é que quando ela colidir com o sensor, esse sensor vai mandar um sinal positivo para o controller Python que vai refazer esses cálculos aqui. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar se debatendo o tempo todo sobre aquele mesmo checkpoint. Tá? Bem, já tem alguma diferença aqui. Tá? Ela está detectando que chegou ao checkpoint, mas está insistindo no mesmo. Tá? A razão disso é ultra simples também. Se você reparou aqui no que está fazendo o cálculo dessa direção, a gente está pegando o primeiro item da lista, né? o objeto dessa lista que está no índice de indexação 0. Tá? Que no caso é esse primeiro checkpoint, né? Que é o check 000, tá? A gente está capturando aqui. Para fazer com que ele vá para o segundo checkpoint, que é o check 001, que está nesse objeto, que é o segundo item da lista, eu tenho que variar esse valor de 0 para 1. Depois que ele chega então ao segundo checkpoint aqui, para ele ir para o terceiro, eu tenho que é esse daqui, o check 2, que está no terceiro item da lista, eu tenho que variar, que é o segundo o terceiro objeto da lista com índice de indexação 2, tá? Eu tenho que variar esse valor aqui, tá? E eu vou usar propriedade de objeto para fazer isso. E para criar uma propriedade de objeto, tá? Então eu vou criar a propriedade aqui na esfera, tá? Vou aqui apertar a tecla N no painel de lógica e vou adicionar uma propriedade aqui. Vou batizar essa propriedade de next, tá? Que vai ser um valor inteiro, tá? Porque essa variável aqui é que eu vou usar para substituir nesse lugar do 0, tá? Ele vai de 0 para 1, então aqui o que eu vou colocar de propriedade no lugar do 0 é essa propriedade next, tá? Que vai ter valor inicial 0, porque sim, eu quero que ele vá para o primeiro objeto da minha lista, tá? Eu vou até colocar isso aqui como uma propriedade para debug, tá? E vou fazer o seguinte, vou colocar então, vou substituir esse 0 por aquela variável, que por enquanto não vai mudar em nada, tá? Afinal, a nossa propriedade lá next tem valor inicial 0, next, tá? Então está aqui a nossa propriedade next de valor inicial 0. Se eu executar do jeitinho que está aqui, vai ficar a mesma coisa, vai ficar se debatendo ali do mesmo jeito. O que a gente vai ter que fazer então é o seguinte: ao colidir, além de recalcular esse processo, eu vou ter que variar, vou ter que mudar, né, o valor dessa propriedade next de 0, vai ter que ir para 1, para que o índice de indexação aqui do lista seja 1, e ele pega então a direção desse segundo objeto da lista, que é esse checkpoint aqui, tá? Então, para tanto, eu vou ter que criar uma nova lógicazinha aqui embaixo, nos blocos lógicos, tá? Junto da colisão, eu vou colocar um novo controller, tá? Então, ou seja, a colisão vai disparar uma nova ação, e essa ação vai disparar um atuador de propriedade, que esse atuador de propriedade ele vai adicionar, por isso eu vou usar o modo add, ele vai adicionar a propriedade next o valor que eu quero que ele adicione, no caso 1, ou seja, de 0 vai para 1, quando bater no primeiro vai para 2, do segundo para 3 e assim por diante, tá?
Então vamos ver como isso aqui funciona, tá? Eu vou apertar o play. Ele foi, mas aconteceu uma coisa esquisita ali, ó. Ele acionou essa colisão 2 vezes, quando ele colide e quando ele para de colidir com com o checkpoint, tá? Eu vou ter que mudar isso aqui no seguinte: no sensor eu vou acionar essa propriedade tap do sensor. Isso fará com que ele só acione na colisão e não na saída da colisão, tá? E ali no terceiro ele passou reto, tá? Ele funcionou bem ali pro primeiro e pro segundo. Olha lá, foi do primeiro pro segundo porque ele mudou o valor da propriedade. No next ele foi pro segundo índice, que é o terceiro objeto da lista. E no final ele passou lotado, foi embora, tá? Ou seja, eu tenho que dizer que num dado ponto ele tem que voltar pro primeiro checkpoint, tá? Isso eu vou fazer essa ordem aqui, tá? Da seguinte forma, que não vai ser por colisão, tá? A gente vai detectar essa necessidade por propriedade, tá? Ou seja, quando a propriedade next chegar a um dado valor, a gente vai disparar uma ação que vai fazer com que ela volte para 0. E aí então o objeto consequentemente vai voltar, vai refazer os cálculos e ir em direção ao primeiro checkpoint e entrar num loop aí de sentinela sem parar. Então aqui não existe um sensor de propriedade nos blocos lógicos, em que a gente pode fazer algumas checagens de propriedades, tá? Entre eles eu vou dizer que o equal, tá? Ou seja, quando a propriedade next for igual a um dado valor, que no caso aqui eu vou colocar 3 acho que é o suficiente, porque do 3, tá? O valor next vai ser 0 quando ele chegar aqui, daqui ele vai passar para 1, quando ele bater nesse checkpoint vai passar para 2 para vir até aqui, e daqui ele vai, na colisão ele vai receber o valor 3. No momento que ele receber o valor 3 eu quero que ele mude para 0, para vir na direção desse primeiro checkpoint, tá? É isso que eu estou esperando que aconteça, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo de fato, tá? Vou colocar aqui então um novo controller AND, e ele vai fazer o seguinte, então, essa ação, essa linha lógica, né, vai definir a propriedade next, né, vai aplicar a propriedade next, um valor qualquer que a gente vai definir aqui, no caso 0, tá? O assign, ou seja, ele atribui, né, a propriedade next, a propriedade next o valor que a gente queira aqui, no caso o valor 0, tá? Vamos ver se aqui vai dar certo do jeitinho que tá. Foi pro primeiro, pro segundo, tá indo pro terceiro, vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele fez um cálculo ali, mudou, voltou para 1, de 1 para 2 ali, vamos ver o que vai acontecer. Bateu para 0, 1 de novo. Então, está acontecendo uma lambancinha aqui, tá? Um pequeno conflito. Esse conflito está acontecendo por causa, eu acredito, desse tap também, que eu acho que eu preciso marcar também, tá? Eu preciso, não é só o tap. Além disso, eu acho que é o seguinte, eu preciso ordenar que quando der essa mudança eu vou colocar o tap só por salvo, por garantia aqui. Mas quando der essa mudança na propriedade, eu preciso recalcular os valores, eu preciso executar novamente esse script. Então aquele valor de propriedade também precisa estar conectado ao script para que ele ative e recalcule a direção. É isso mesmo, deixa eu ver. Isso, exato. Então ele está agora fazendo esse patrulhamento sem parar, tá? Bem, isso é o suficiente para esse vídeo. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o processo de mudança de estado para que a esfera passe a perseguir o cubo, tá? E não esqueçam de dar uma olhada nesses artigos que eu mencionei, tá?